Oi, gente abençoada, tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Aline Musi e esse aqui é o meu canal, um canal onde a gente não tem nicho definido, onde a gente fala sobre a vida, sobre as coisas e aonde Deus está em tudo isso. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu tô muito feliz que eu consegui aparecer aqui, né? Deus me permitiu, me deu mais a oportunidade de vir aqui compartilhar, trazer mais um vídeo aqui para vocês. E como você já viu aí no título, eu quero compartilhar com vocês hoje o que eu tenho feito para sair da mediocridade. Mas antes de compartilhar as coisas que eu tenho feito para sair da mediocridade, eu preciso primeiro explicar, né? Contextualizar, explicar a vocês o que é de fato a mediocridade, né? Agora acho que eu vou até escrever aqui, mediocridade. Essa palavra medíocre ou, né, mediocridade em si, ela vem do latim e ela deriva dessa palavra, né? Mediocris. Lá no original dela se fala mediocris. E significa mediano, ou tá no meio, né? Tá no meio de alguma coisa. Não tá nem no começo e nem no final, mas estar no meio de alguma coisa. Essa palavra, esse termo, né? Mediocris, né? Que vem lá do latim, originalmente ele era literalmente utilizado para falar de pessoas que estavam no meio da montanha, no meio do caminho em uma montanha. Por quê? Porque é a junção de dois termos, que é o médios, né, que é meio, e o cris, que tem a ver com monte, né, com pico. Então, lá no latim, eles usavam essa palavra para falar das pessoas que estavam no meio da montanha. Então, trazendo aqui para o nosso português, é medíocre, né, aquilo que está no meio, aquilo que não está no começo, né, não chegou no objetivo nem no começo e nem no final, está ali no intermediário. Essa palavra, trazendo para o nosso contexto, ela vai estar muito atrelada a você, a gente, de uma maneira geral, não chegar a lugar algum. Então, quando você fala assim, eu tô numa fase medíocre da minha vida, quer dizer que eu tô numa fase estagnada, eu tô numa fase parado em lugar algum, porque o meio do caminho é simplesmente lugar algum, ele não é nem a tua origem e nem é o teu destino, ele é só o meio do caminho. Então, quando eu falo que eu tenho buscado sair da mediocridade, eu tenho procurado sair desse estado de estagnação, de estar no meio de alguma coisa ou de um percurso. Eu quero chegar em algum lugar, né? Eu quero sair desse lugar de mediocridade e eu quero chegar a algum lugar. Mas para entrar nos tópicos que eu quero falar aqui no vídeo, eu também quero deixar uma palavra, porque como eu sempre falo, a Bíblia fala sobre tudo. E lá em Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 15 e 16, no Apocalipse 3, versículo 15 e 16, diz assim: Eu sei as tuas obras, que nem é frio e nem é quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, aqui tá falando do medíocre, né? Que é aquela pessoa que ele não é nem quente e ele não é frio, ou seja, ele não tá nem no começo do caminho e também não chegou no final, ele tá ali no meio do caminho, no intermediário. Então, ele é simplesmente aquilo que não significa nada, porque ele não conseguiu alcançar nada, ele não tem uma temperatura nem quente nem fria, e essas pessoas, Deus resiste, Deus não suporta pessoas que são mornas, ou seja, que não chegam a lugar nenhum, não saem do lugar, estão sempre no mesmo lugar. Então essas pessoas incomodam o próprio Deus. Então eu né, vou fazer 34 anos agora e eu comecei a querer mudar a minha vida em relação a isso, porque a primeira coisa que a gente precisa entender é que a nossa vida ela é nossa responsabilidade. A gente nunca pode colocar na conta dos outros uma responsabilidade que é nossa. Então a nossa vida, as nossas atitudes, os nossos objetivos, os nossos projetos, os nossos sonhos, eles nos pertencem. Eles não pertencem às outras pessoas. E muitas vezes a gente vive uma vida medíocre, que é aquela vida que está sempre no meio do caminho, nunca chega a destino nenhum, porque a gente está sempre delegando para o outro uma responsabilidade que é nossa, não é do outro, né? Aqui eu coloquei, né? Eu listei fiz a minha listinha de coisas que eu tenho procurado praticar para sair da mediocridade e eu queria dividir aqui com vocês. A primeira coisa que eu coloquei aqui, que eu considero bastante importante, é parar de viver essa música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. A vida, a gente só tem uma, né, para viver aqui nessa terra, só tem uma vida.
e ela é nossa responsabilidade. Acabei de falar isso. E muitas vezes a gente fica nesse limbo de mediocridade, de estagnação, em todas as áreas da nossa vida, ou nas áreas da nossa vida, né? Que a nossa vida tem várias áreas, porque a gente fica vivendo, deixando a vida nos levar. E isso é o jeito errado de se viver. Nós precisamos viver a nossa vida com intencionalidade. Eu gosto muito dessa palavra. Intencionalidade é aquilo que você faz querendo fazer. É aquilo que você faz sabendo que vai ter uma consequência lá na frente. É aquilo que você faz sabendo que é uma semeadura que você está lançando para no futuro você colher ou a sua descendência colher. Então a gente precisa parar para sair da mediocridade. A gente precisa parar de deixar a vida nos levar. A vida, né? A vida, as circunstâncias, as pessoas, as situações. Nós precisamos enxergar na nossa vida a responsabilidade que nós temos sobre ela e viver a nossa vida com intencionalidade. Então esse é o primeiro ponto. No segundo ponto, eu coloquei aqui, fazer o que precisa ser feito. Gente, a gente precisa colocar uma coisa na nossa cabeça, que na vida as coisas elas começam a se movimentar a partir do momento que a gente faz o que precisa ser feito. E isso parece ser meio óbvio, mas é preciso ser falado isso, porque muitas vezes a gente sabe o que precisa fazer, a gente tem consciência de onde a gente precisa mexer na nossa vida, ou movimentar a nossa vida para ter resultados diferentes, mas a gente não faz. A gente simplesmente não faz o que precisa ser feito, entendeu? A gente vai dando desculpa, a gente vai procrastinando, a gente vai protelando e vai vivendo uma vida medíocre o tempo todo, sem mudança nenhuma. Por quê? Porque a gente não faz o que precisa ser feito. Então a gente precisa fazer o que precisa ser feito. Ah, eu quero passar no concurso. Então o que eu tenho que fazer para passar no concurso? Estudar. Eu preciso estudar. Para estudar eu preciso de quê? Disciplina. Eu preciso de organização. Eu preciso de planejamento. Então eu preciso fazer o que precisa ser feito para chegar no lugar onde eu quero chegar. Porque se eu não fizer o que precisa ser feito, eu não vou alcançar o desejo do meu coração, não vou chegar onde eu quero chegar. É simples assim, né? É difícil de colocar em prática, mas não é difícil de entender. No terceiro ponto que eu coloquei aqui, é fazer a minha parte dependente dos outros. Gente, isso aqui parece ser muito simples, fazer a minha parte dependente dos outros. Mas a maioria das vezes a gente não faz, né? Principalmente quando a gente está dentro de um coletivo, seja ele qualquer coletivo que for, começando dentro da nossa casa. A gente fica sempre depositando no outro a responsabilidade de fazer o que nós precisamos fazer. Por exemplo, assim, eu preciso me alimentar melhor. Ah, mas ninguém na minha casa se alimenta bem, então eu não vou me alimentar bem também. Só que eu preciso fazer a minha parte independente do outro, né? Se 90% da minha família não se alimenta bem, eu vou fazer a minha parte. Eu vou me alimentar bem, porque eu não posso mudar pelos outros, né? A não ser meus filhos que são pequenos, eu controlo a alimentação deles. Mas os adultos, por exemplo, a gente não tem como controlar, mas eu vou fazer a minha parte. Então, uma dica que eu quero te dar para sair da mediocridade, para sair do meio, sabe? Para avançar. Faça a sua parte independente dos outros. Não fica preocupado com o que o outro está fazendo, mas olhe para você e faça você a sua parte para que você avance, para que você saia desse limbo do meio e avance para o lugar que você deseja para a sua vida, para o seu lado profissional, para o seu lado sentimental, para o seu lado familiar. Então, faça a sua parte independente dos outros. Número 4 eu coloquei aqui, ocupar o lugar certo. Gente, como isso é importante. Eu já trouxe um vídeo aqui no canal, acho que eu cheguei até a dar uma pincelada sobre isso. É que nas nossas vivências, né, a gente vai sempre estar ocupando um lugar. E às vezes a gente ocupa determinados lugares porque a gente deixa as pessoas colocarem a gente naquele lugar, né? Eu já falei aqui uma vez para vocês que eu trabalhei com artesanato. Então, se você trabalha com uma coisa, você sabe o trabalho que ele te dá, você sabe que você é um bom profissional, você sabe que você merece receber o valor que você cobra na tua peça. Mas se você deixar as pessoas, elas vão querer desmerecer o seu trabalho. As pessoas elas vão querer menosprezar o seu trabalho, né? Porque infelizmente a gente vive num país que as pessoas elas compram mais a marca do que o produto. Às vezes você faz um produto tão bom quanto uma marca grande faz, mas as pessoas vão desvalorizar o seu trabalho, que é o microempreendedor, e vão valorizar de uma grande marca. Mas a gente tem que se colocar no lugar certo. Nós não podemos aceitar menos do que aquilo que a gente merece.
Então, isso é determinação, é a gente determinar ocupar o lugar certo. Ocupar o lugar certo como profissional, ocupar o lugar certo dentro da sua família, ocupar o lugar certo na escola onde você estuda, ocupar o lugar certo no teu ambiente de trabalho. Então, isso é uma atitude que nós temos que ter. Se as pessoas estão tentando nos colocar num lugar que não é o nosso, nós precisamos nos posicionar. Não, peraí, esse lugar não é o lugar que eu tenho que ocupar. Por quê? Porque eu sou qualificada, porque eu faço um bom trabalho, porque eu mereço receber o que eu recebo. Então, nós precisamos nos posicionar para ocupar de fato as cadeiras que nos pertencem. Se a gente esperar as pessoas quererem fazer isso, muitas das vezes elas não vão querer fazer. Então, nós precisamos ter essa iniciativa. No 5, eu coloquei aqui, ter alvos definidos. Tem muito a ver com o primeiro que eu falei, deixar a vida levar. Gente, eu quero tal coisa, mas vamos ver. Eu quero viajar esse ano, né? Vamos colocar aqui uma meta. Eu quero viajar esse ano. Mas vamos ver. Quando chegar mais perto, eu vou ver o que eu vou fazer. A gente precisa ter alvos definidos. Eu quero isso, é nesse lugar que eu quero chegar, e eu só não vou chegar lá se Deus não quiser, mas a minha parte eu vou fazer. E qual é a minha parte dentro do alvo que eu defini? É me programar? É economizar para ter dinheiro para fazer isso? É estudar? É me preparar mentalmente para passar por tal coisa? É me preparar espiritualmente para ocupar tal lugar? Então, nós precisamos ter alvos definidos, ou seja, lugares onde a gente tem certeza que quer chegar naquilo ali, para que a gente faça movimentos em direção ao lugar que a gente quer chegar. Mas, para isso, a gente precisa ter alvo definido. Porque se você não tem um alvo definido, como é que você vai saber o que você vai fazer para chegar lá, se nem você não sabe onde você quer chegar, onde eu quero chegar? Aqui no 6 eu coloquei aqui, enxergar / entender a minha própria identidade. Gente, isso aqui é muito importante. Eu já falei várias vezes aqui no canal, né? Que como é importante a gente saber quem a gente é. A gente saber nos conhecer de verdade, saber quais são nossas reações, o que nos afeta, da onde vem determinadas coisas que a gente sente, determinado tipo de comportamento que nós temos, saber realmente a nossa identidade, quem nós somos. E mais do que isso, né? Ter a nossa identidade firmada em Deus. Porque nesse mundo tudo é mutável, né? Hoje as pessoas criam uma moda, amanhã elas vão criar outra. Hoje elas criam uma identidade visual para uma determinada coisa, amanhã essa identidade pode mudar, pode mudar e virar outra. Então tudo nesse mundo é mutável, é volúvel. Mas nós precisamos ter a nossa identidade firmada em Deus, porque o que Deus determinou para a gente não muda. O que Ele estabeleceu está estabelecido. Então a gente precisa ter uma identidade firmada e precisamos conhecer a nossa própria identidade. Aqui no 7 eu coloquei saber as minhas potencialidades e as minhas fraquezas. Isso aqui é muito importante, porque às vezes a gente sabe muita coisa, né? A gente sabe o que aconteceu na novela ontem, a gente sabe aquela história do dorama, a gente sabe tanta coisa, sabe que está ao nosso entorno, mas a gente não sabe o que está aqui dentro. A gente não busca compreender quem nós realmente somos, né? No que eu sou bom, o que eu sei fazer, o que eu faço e eu faço aquilo ali bem, e eu sinto prazer em fazer. Aquilo ali é uma potencialidade. Mas também o que me afeta, o que me bota para baixo, ou o que eu não faço bem, o que eu não consigo desenvolver bem. Nós precisamos saber isso. Por quê? Porque a partir do momento quando a gente sabe aquilo que é um potencial nosso, a gente vai trabalhar para que aquele potencial seja aproveitado, porque se eu tenho um potencial, eu preciso aproveitar o potencial que eu tenho. E se eu tenho uma fraqueza, essa fraqueza precisa ser fortalecida de alguma forma. Mas a gente só vai conseguir fazer isso, né, trabalhar em cima disso, quando a gente descobrir quais são nossas potencialidades e quais são as nossas fraquezas. E a gente só consegue descobrir isso se observando, se autoexaminando, se autoavaliando e buscando entender a si mesmo, né? Aqui no 8 eu coloquei falar menos e fazer mais. Gente, isso aqui é uma coisa que eu tenho procurado colocar em prática. Por quê? Às vezes a gente fala muito, a gente tem muito isso aqui, ó o gogó, o falar. Só que na hora de fazer a gente não faz nada. Tem até um dito popular, né, que fala, né, que o cachorro que late muito, ele não morde. E é exatamente isso. Às vezes a gente perde horas e horas e horas falando. E não faz, e
não põe em prática, não põe a mão na massa, não age, né? Não tem atitude. Então a gente pode até falar, mas precisa ter atitude também, porque o que muda a nossa vida são as nossas atitudes, né? A gente fala, a gente, né, libera a palavra, mas a gente também tem que se movimentar, né? Como diz a Bíblia, fé sem obra, ela é morta. Então a gente tem que ter fé, mas também tem que ter atitude. Então as duas coisas juntas, sim, vai mudar a história, mas se a gente não tiver a atitude, as coisas elas simplesmente não vão sair do lugar. E por último, eu coloquei aqui, focar no que pode dar certo. Gente, como isso muda a nossa história, como muda, a gente consegue virar a página da vida da gente quando a gente vive focando naquilo que pode dar certo. E mesmo quando dá errado diante dos nossos olhos, daquilo que a gente programou, né? Por exemplo, eu queria passar no concurso, mas eu não passei. Como eu, por exemplo, já fiz vários e passei, mas não fui chamado. Mas alguma coisa de bom ficou daquilo ali. Eu estudei, eu fiz a prova, eu ganhei experiência em concurso, né? Porque quanto mais você faz, mais você vai ganhando experiência, vai ganhando estrutura, vai ganhando uma expertise naquilo ali. Então tem que focar sempre no que é bom. Porque quando você vai fazer uma coisa, você já começa a fazer aquilo ali, focando, mas isso pode dar errado, mas isso pode quebrar, mas pode ser que não consiga fazer tal coisa. Você já começou fracassado, você já entrou na guerra fracassado. Então nós precisamos entrar em qualquer guerra, seja guerras muito maiores do que a nossa, a gente precisa entrar de cabeça erguida, focando no que pode dar certo. E até quando aquilo parecer que deu errado na tua visão, você tem que procurar coisas boas que dá para aproveitar daquilo ali, entendeu? Então, esses foram os pontos que eu compartilhei com vocês aqui, que eu tenho procurado colocar em prática na minha vida. Eu não vou dizer que sou perfeita, mas eu tenho procurado melhorar na minha vida porque eu não quero ser uma pessoa medíocre, eu não quero ficar no meio do caminho, eu quero chegar no lugar que Deus determinou para me chegar. E para isso, a gente precisa mudar, a gente precisa tomar atitudes diferentes, porque atitudes diferentes levam a resultados diferentes. Se a gente não está gostando do resultado, a gente precisa mudar as atitudes para também mudar os resultados. Então, não sei se esse conteúdo fez sentido para você, mas se fez e tem alguma coisa para você aproveitar, por favor, aproveita, tá? E se esse conteúdo te acrescentou de alguma forma, por favor, compartilha, tá bom? Não paga nada, não custa nada. Eu não peço para ninguém se inscrever nem para dar like aqui no canal, mas só peço para compartilhar para que outras pessoas também sejam abençoadas de alguma forma com esse conteúdo, tá bom? Que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família. E se Ele permitir, a gente volta aqui de novo para um próximo vídeo, tá bom? Tchau!